Queridos, graça e paz. Amém. Motivo de grande alegria estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor e ser instruídos por meio dela. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. O salmo mais conhecido de toda a Bíblia. Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua santa palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa nos instruir. Que o Senhor, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, ilumine o nosso entendimento para que compreendamos a Tua palavra e para que possamos colocá-la em prática. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Como disse, o Salmo 23 é o salmo mais conhecido de toda a Bíblia, conhecido até mesmo por aqueles que não são cristãos. Certa vez, antes de vir para o seminário, quando fui pregar em uma determinada igreja, antes de chegar na igreja, uma irmã me perguntou: qual é o texto que você vai pregar lá para nós? Eu disse: vou pregar o Salmo 23. Aí ela disse: quem prega em salmos é porque não sabe a Bíblia. Eu falei: não sei se é bem por aí. E quando a gente observa o livro dos Salmos, nós compreendemos que a literatura dos Salmos ela é bastante complexa e remonta até o período da lei. Então, não é tão simples assim pregar no livro dos Salmos, ainda mais que nós temos vários tipos de salmos. E cada um desses salmos requer uma abordagem distinta. Nós sabemos, os irmãos já sabem, que o livro dos Salmos é dividido em 5 partes. E essas 5 partes fazem menção à Torá, ao Pentateuco. Então, o livro dos Salmos foi pensado, estruturado dentro dessa divisão, de maneira que nós não podemos compreender o Salmo sem antes nós compreendermos quem de fato é o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, quando a gente analisa o livro dos Salmos, a gente se depara com algumas dessas dificuldades e pode ser o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. Então, nós vamos, expor o Salmo 23 com o seguinte tema: o Senhor é o nosso pastor. E para início de conversa aqui, o que nós precisamos entender sobre o livro dos Salmos? Ao compilar o livro dos Salmos, ao estruturar o livro dos Salmos,
observamos que o editor utilizou associações de palavras para estabelecer uma relação entre determinado conjunto de salmos, ou seja, nós precisamos entender um salmo a partir daqueles outros salmos que cercam esse salmo. Por exemplo, nós precisamos entender o Salmo 23 à luz do Salmo 22, porque quando você pega a Bíblia hebraica, o Salmo 22 e o 23 são o mesmo salmo, assim como o Salmo 42 e 43. Então, nós precisamos entender o livro de Salmos dentro dessa estrutura. E aqui, esse fato é demonstrado na relação entre o Salmo 22 e 23. O Salmo 22 termina com a visão de um magnífico banquete no reino de Deus. Observe aí, Salmo 22, versículo 29. A fim de proclamar a justiça de Deus. Salmo 22, versículo 31. Na sequência, então, o Salmo 23 diz que verdadeiramente o Senhor nos guia pelas veredas da justiça ou as veredas certas. A imagem da festa é usada no Salmo 23, versículo 5, e as duas imagens reforçam a realidade presente e contínua do reino de Deus, que o Salmo 22 ainda era um aspecto futuro. Então, nós precisamos entender essas ligações para poder interpretar o Salmo da melhor forma. E a pergunta que nos surge é, sabendo que Davi é o autor desse Salmo, em qual momento da vida de Davi nós podemos situar a escrita deste Salmo? O mais provável é que o Salmo 23 faça referência ao final da vida de Davi, quando a deslealdade de seus filhos era uma recordação bem distante e quando o reino estava bem solidificado diante das nações hostis, em que seus pecados pessoais tinham sido perdoados e quase esquecidos havia bastante tempo. Então, o reino sob a liderança de Davi estava solidificado, já preparando para Salomão, que seria o seu sucessor. De maneira geral, Davi, então, escreve esse salmo quando as coisas estão mais tranquilas, quando ele está preparando o território para o seu filho, o rei Salomão. O Salmo 23 é bastante interessante, porque quando nós olhamos o Salmo 23, nós identificamos claramente a figura de um pastor. E nós não temos dificuldade para ver isso. Os leitores daquela época olham para o Salmo 23 nesse contexto, mas há uma questão que passa despercebido por nós, que é o conceito de Deus como o rei pastor. O rei pastor. E nós observamos isso quando 1000 anos antes de Davi, no período do patriarca Jacó, ele tem uma fala bastante interessante quando ele diz lá em Gênesis capítulo 48, verso 15 e 16. Ele diz assim: Deus tem me pastoreado todos os meus dias, apontando não somente o aspecto de pastor, mas também o aspecto também de rei. Em seu pronunciamento profético a respeito da tribo de José, Jacó fala do poderoso de Jacó, o pastor, a pedra de Israel. Gênesis 49, 24. Então, seguindo nessa mesma perspectiva, a aplicação da metáfora de pastor a reis e deuses era a prática comum do Antigo Oriente Próximo, onde todo o cenário do Antigo Testamento foi desenvolvido. Até mesmo Isaías chama o rei persa Ciro de pastor do Senhor, Isaías 44, 28.
A metáfora transmitia a ideia de autoridade e de compaixão. Além disso, a metáfora do rei como pastor é visualizada quando faraós egípcios são retratados segurando o cajado e o mangual. O mangual era uma peça agrícola que era usada no cultivo de cereais, mas principalmente no que diz respeito ao debulhar. Ele facilitava esse aspecto. Se você olhar, procurar na internet por uma figura do túmulo do rei Tutankhamon, do século XIV a.C., você vai ver essa que aparece aí. Você vai ver que o que ele está segurando lá é um cajado e essa peça chamada mangual. E o cajado nós sabemos que é um instrumento tipicamente de um pastor. Então, nós precisamos olhar para esse pastor aqui, não apenas como pastor, mas sobretudo como um rei. E faz todo sentido quando a gente aplica isso a Jesus Cristo, porque Jesus, um dos seus ofícios é ser rei. E de fato, Jesus é rei. Então, a nossa perspectiva muda tudo quando a gente observa o Salmo 23 a partir desse ponto. O pastor como rei. Então, o Salmo 23, ele tem duas principais divisões, dois principais blocos. O primeiro bloco, do verso 1 ao verso 4, falando ou enxergando o Senhor Deus como pastor e o salmista como um cordeiro ou uma ovelha. E a segunda parte, dos versos de 5 a 6, descreve o Senhor como um anfitrião e o salmista como um convidado de honra. Mas, na verdade, essa segunda parte retrata o pastor divino que celebra juntamente com os seus convidados uma grande festa. Então, a partir desse ponto, sabendo que o Senhor é o nosso pastor, nós podemos ver duas principais lições que o Salmo nos ensina. A primeira lição é: o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor supre as nossas necessidades. O que nós podemos observar aqui? A imagem do Senhor como pastor de Israel aparece também em outros salmos. Salmo 77, versículo 20, Salmo 78, versículo 52 e Salmo 95, versículo de número 7. Mas aqui no Salmo 23, ele é o pastor de Davi. Podemos ver aqui também que o salmista evoca uma relação pessoal. O Senhor é o meu pastor. Ele está perto de mim. O nosso pastor não é alguém distante ou inacessível. E nesse sentido, nós podemos então ter e ver uma relação pessoal. E nessa relação pessoal, nós temos uma relação de dependência. É isto que o Salmo 23 declara o tempo todo. E falar sobre dependência no nosso contexto soa até estranho, porque muitos de nós queremos viver vidas independentes de Deus, fazer as coisas do nosso jeito, pensar do nosso jeito. Mas o que o Salmo nos convida a fazer é estabelecer uma dependência grandiosa com o nosso Deus, que é o nosso pastor. Outro detalhe, somente nesse primeiro verso, é o verbo faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a gente olha para esse verbo, a gente pensa no futuro. A gente olha para o futuro. Deus não vai deixar que nada falte lá no futuro. Mas quando a gente observa o que o hebraico traz, ele não está falando do futuro. Porque esta palavra traz um aspecto habitual
Deus supre nossas necessidades todos os dias. Habitualmente o Senhor está nos sustentando, o Senhor está nos nutrindo com a sua presença. A nova versão da Bíblia Viva traz uma nuance mais ou menos assim, ela diz assim: Ele me dá tudo que eu preciso. Ele me dá tudo que eu preciso. E mais uma vez nós nos deparamos com o cenário do nosso contexto, onde as pessoas muitas vezes têm questionado a bondade de Deus, têm questionado o poder de Deus, dizendo que estão passando por grandes necessidades. Mas o que é uma necessidade? Deus, com certeza, supre as nossas necessidades. E quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos na oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, a Jesus falando: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus nos sustenta diariamente. Nós podemos contar com sua graça diariamente, porque Ele supre as nossas necessidades. Dentro desse bloco, nós podemos ver que o nosso pastor supre nossas necessidades físicas. Observe aí versos 2 e 3 do Salmo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essas declarações são declarações poéticas, cada uma descrevendo algo que o pastor faz em nome das suas ovelhas. Se observarmos nessa versão que lemos, é o pastor que está fazendo algo em prol das suas ovelhas. O versículo 2, então, descreve a vida bela das ovelhas, enquanto o pastor conduz a pastos verdejantes. Mais uma vez, a ideia de provisão e de sustento. E nesses pastos verdejantes, essas ovelhas podem se alimentar junto às águas de descanso, podem saciar a sua sede e, desta forma, receber alívio da sua jornada. Se você já teve curiosidade de ver alguns vídeos sobre como é a Palestina, você vai ver que é um lugar extremamente seco, um deserto muito intenso, um calor insuportável. E quando a ovelha chegava nesse lugar, ela recebia um alívio. Isso para a ovelha era algo maravilhoso, maravilhoso. E é desta mesma forma que nós somos sustentados por Deus. Mas também nós vemos aqui que o nosso pastor nos guia. Nós observamos isso no versículo de número 3. Esse verbo que aparece, guia, é usado para descrever Deus guiando Israel pelo deserto até a terra prometida. Então, Davi está remontando aqui, descrevendo o Salmo 23, está remontando um período bem anterior, quando Deus guiou o seu povo. O Salmo 77:20 mostra esta realidade. Então, Deus está o tempo todo nos guiando, o tempo todo nos mostrando o caminho certo. E aqui aparece uma palavra que é interessante, que é veredas da justiça. E há uma tradução que ela traduz muito bem o sentido aqui. Veredas nas quais alguém não se perde. Veredas nas quais alguém não se perde. E nós não nos perdemos, não por causa da nossa capacidade, por causa da nossa inteligência, por causa da nossa espiritualidade, mas porque o pastor está nos guiando. O pastor está nos conduzindo. Nesse sentido, todos nós
precisamos caminhar nessa direção. Precisamos estar nesse caminho. Contextualmente falando, as ovelhas tinham uma facilidade enorme em se desviar do caminho certo. Porque a ovelha, o animal, a ovelha, tem uma visão bastante deficiente. As ovelhas não conseguem enxergar muito bem. De maneira que elas precisam de um pastor. As ovelhas têm uma facilidade enorme de estar no caminho, mas depois voltar para o precipício. E nós nos parecemos muito com as ovelhas, o animal. E por isso nós precisamos estar próximos do nosso pastor, declarando assim a nossa dependência dele. Nós não somos criados ou não fomos criados para viver longe de Deus ou longe do nosso pastor, mas nós fomos criados para estar com o nosso pastor e receber dele toda sorte de provisão e de bênção e de instrução, de conselho, para que possamos estar na direção correta. Mas há mais aqui, queridos. O nosso pastor refrigera a nossa alma. Ou, em outras traduções, ele renova ou restaura a nossa alma. Então aqui o salmista ele faz um tipo de pausa na metáfora que ele estava fazendo entre pastor e ovelha. E desta maneira nós podemos encontrar refrigério na orientação e provisão de Deus. De fato, meus irmãos, a nossa jornada é bastante angustiante. E por vezes nos sentimos desanimados. Quantos de nós já não nos sentimos assim? Desanimados com as circunstâncias da vida, desanimado com as aflições. Mas graças ao Senhor, nós recebemos a sua provisão, a sua orientação, e dessa maneira nós somos renovados e reanimados para seguir o nosso caminho com fé, com esperança e também com entusiasmo. Tudo isso o nosso pastor faz por nós. De maneira que, estando perto do nosso pastor, absolutamente nada vai nos faltar. E no final do versículo, ele introduz o motivo pelo qual ele faz tudo isso. Por que o pastor faz tudo isso? Porque o nosso pastor, Deus, ele nos conduz a pastos verdejantes, leva-nos para águas de descanso, refrigera a alma. Por que ele faz isso? Por amor do seu nome. Então, o que isso significa? Em várias ocasiões, nós já observamos a Deus fazendo coisas por causa do seu nome. Significa que Deus agiu e age por interesse próprio ou em favor de sua reputação e em conformidade com sua própria natureza. E que Israel era dependente do Senhor Deus. Portanto, a ação de Deus por amor do seu nome é o que há de melhor, tanto para Davi quanto para nós. Deus zela pelo seu nome, porque o seu nome diz respeito ao seu caráter, a quem Deus é. E ele faz tudo isso para mostrar que ele é zeloso, que ele é compassivo, que ele é bondoso, que ele é misericordioso. Tudo isso para zelar do seu nome, o nome poderoso, um nome que está acima de todo
o nome. Mas não somente isso, o nosso pastor nos consola. Versículo de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte, ou, em outras traduções, o vale mais escuro. Um caminho tenebroso. E de acordo com alguns estudiosos, é um vale que o perigo da morte estava à espreita por causa dos assaltantes e animais selvagens. Eu confesso para os irmãos que essa é uma abordagem um tanto quanto simplista quando nós falamos do vale da sombra da morte. E eu sempre me perguntei se o vale da sombra da morte era um lugar. Ele está falando de um lugar físico ou ele está falando de algo simbólico? E semana passada, assistindo um vídeo, creio que alguns devem conhecer esse canal no YouTube, Israel com Aline, ela traz uma abordagem que eu achei fantástica para descrever o vale da sombra da morte. E sim, meus irmãos, o vale da sombra da morte é um lugar. É um lugar físico. E naquele local há muitas sepulturas. Sepulturas de pessoas importantes ali. Há pessoas que remontam à época do cativeiro babilônico. Há pessoas como Absalão, filho do rei Davi. Então, além desse cenário de morte, porque há tantos sepulcros ali, a geografia do local, existe ali muita escuridão e muita sombra. Ali há bem menos sol do que no resto da cidade. Porque o vale da sombra da morte é, de fato, algo que fica mais abaixo. E é uma caminhada de 32 quilômetros. Então, meus irmãos, esta abordagem muda completamente quando nós olhamos para o verso de número 4. Geograficamente, ali naquele vale, havia mais sombra do que em outros lugares da cidade de Jerusalém. Mas o Vale da Sombra da Morte tem outro nome, segundo a Aline. O Vale da Sombra da Morte é conhecido como Vale do Cedron. Se você já fez uma leitura atenta dos evangelhos, você vai ver que esse vale aparece lá. O Vale do Cedron é derivado de uma palavra, Kidron, que é outra palavra para escuridão. Mas tudo isso ganha sentido 1000 anos depois, nos tempos de Jesus. Quando Jesus, então, do seu período antes do seu julgamento, Jesus é levado, ou ele está no jardim do Getsêmani. E o jardim do Getsêmani fica na entrada do Vale da Sombra da Morte, do Vale do Cedron. E Jesus atravessou o Vale da Sombra da Morte. E essas palavras ganham ainda mais peso quando elas estão nos lábios de Jesus. Porque Jesus atravessou o Vale da Sombra da Morte na certeza de que Deus estava com ele. De que Deus faria triunfar sobre a morte. E isso é extremamente importante, porque o nosso Senhor, o nosso pastor, ele enfrentou o julgamento, ele enfrentou a dor, ele enfrentou a vergonha em nosso lugar. Mas olhando para nós, olhando para os nossos temores, o caminho da nossa peregrinação possui grandes dificuldades e lutas, de maneira que nós não podemos nos isentar de tais aflições.
Nós não podemos dizer simplesmente assim, eu não quero ter aflições. A vida não funciona assim. Depois que o pecado entrou no mundo, a vida não é assim. As aflições trazem angústia para o nosso coração. Mas a grande questão que o salmista aqui destaca é a presença constante do Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida. O Senhor está conosco. Mas então ele fala aqui de um consolo. Ele fala aqui que as ovelhas, animais, elas tinham um consolo, que era o bordão e o cajado. O bordão normalmente ficava preso no cinto do pastor para lutar contra os predadores, e um cajado na mão para servir de apoio e para sacudir azeitonas de árvores altas para suprir as necessidades das ovelhas. Mas por que o cajado e a vara traziam esse consolo para as ovelhas? Porque elas eram, primeiro, protegidas dos predadores e porque elas poderiam encontrar toda sorte de provisão. Assim somos nós. Quando temos o Senhor como nosso pastor, Ele nos traz consolo por meio de sua presença constante entre nós. Tudo isso, queridos, o nosso pastor, faz por nós. Ele supre as nossas necessidades. Ele está conosco, Ele caminha conosco. Ele vence as nossas lutas, Ele traz renovo para a nossa alma, Ele reanima, Ele traz vigor ao nosso coração. De maneira que estamos completamente satisfeitos e supridos, porque o nosso pastor nos sustenta. O nosso pastor nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mas a segunda lição que o texto nos mostra está no versículo de número 5 e 6. A segunda lição é: o Senhor está conosco. Perceba a nuance do verbo. Ele está. Ele não estará, ele não esteve, mas ele está. A presença do Senhor pode ser desfrutada no presente. O Senhor está conosco. Quais, então, queridos, são os seus temores? Todos nós temos medo de alguma coisa. E muitas vezes, quando nós estamos passando pela escuridão, quando nós estamos passando pela aflição, a nossa tendência é achar que Deus nos abandonou. Há uma história que me marcou profundamente. Foi as últimas palavras da minha avó, saudosa. A casa era repleta de pessoas. Ela fazia um almoço como ninguém. A casa era cheia de netos, mas a minha avó adoeceu e a casa foi esvaziando. A casa foi ficando vazia e minha avó tinha um medo de ser esquecida. Ela tinha esse medo. E por vezes nós também temos esses medos de sermos esquecidos. E a palavra da minha avó foi assim. Ela gostava que a gente ia na casa dela todos os dias. Então, 2 meses antes do seu falecimento, ela disse assim para mim: não esquece da velha aqui não. Essas palavras me marcaram profundamente.
Porque muitas vezes isso acontece com a relação que nós temos com Deus, achando que Deus nos esqueceu. Ou que Ele não se importa conosco, ou que Ele está distante, ou que Ele não ouve as nossas orações, ou que o tempo da nossa aflição é de fato angustiante, Deus não está ouvindo a minha oração. Mas quando nós lemos esse salmo, nós vemos que Ele está conosco. Toda a história de Israel mostra Deus guiando o seu povo. Agora, nós temos um cenário um pouco diferente. Temos então agora a figura de um pastor como um anfitrião. Isto é, aquele que recebe os seus convidados. Nesse caso, Deus recebe generosamente o seu convidado, preparando comida para ele, ungindo sua cabeça com óleo refrescante para limpar a sujeira e a poeira e para trazer alívio do sol escaldante da Palestina e enchendo seu copo até transbordar. Esse versículo aqui, ele faz relação com o que veio antes, porque se no primeiro ponto Deus, como pastor, está sustentando e suprindo suas ovelhas, aqui Deus está suprindo e sustentando as suas ovelhas de uma forma abundante. O meu cálice está transbordando. A preparação da mesa lembra ao leitor a imagem da mulher sabedoria descrita em Provérbios capítulo 9, de 1 a 6, preparando um banquete para aqueles que aceitam o seu convite para jantar. E das exortações lá em Provérbios é: andai no caminho do entendimento, diz a sabedoria. Comer com alguém implica em um relacionamento íntimo. E é justamente isso que a figura da mesa evoca aqui: relacionamento e comunhão com Deus. Deus, como nosso pastor, Ele nos chama para um relacionamento íntimo, para um relacionamento profundo, não um relacionamento superficial, não um relacionamento só no dia de domingo, mas um relacionamento contínuo, verdadeiro e duradouro. Essa é a figura que a mesa, ela traz para nós. De maneira que quando nos aproximamos de Deus, nós recebemos e desfrutamos do seu amor, da sua graça e do seu cuidado. Mas há outras figuras que aparecem aqui nesse versículo, que é a palavra adversário e a palavra unge. Essas palavras são bem conhecidas do rei Davi, que configura uma alusão a uma celebração de vitória depois de uma batalha. O rei Davi estava acostumado com batalhas. O rei Davi estava acostumado com celebração, mas essa celebração aqui é uma celebração um pouco diferente. Esse cenário então aponta para o futuro, onde todos nós, depois de perseverarmos a nossa caminhada cristã, estaremos na presença do Senhor para celebrar a vitória do Cordeiro de Deus. E isso não é maravilhoso, meus irmãos? Quando Deus, Ele antecipa aquilo que vai ser para nós. Depois das nossas lutas, depois do vale, depois da noite escura da nossa alma, nós vamos estar assentados à mesa do Senhor. Queridos, e estar assentado à mesa do Senhor é um privilégio. É uma alegria. E nós somos indignos dessa mesa. Nós somos indignos de estar nessa mesa. Isso nos lembra da história do próprio Davi. Depois de passadas as suas lutas, ele
pergunta para os seus servos: há alguém da casa de Saul que eu ainda precise mostrar bondade? Então seus servos pesquisam, perguntam: sim, sim, mas ele é alguém desprezado, ele é alguém desprezível. Mas tem sim, o nome dele é Mefibosete. Então o rei Davi pede para chamar e pede: assenta nessa mesa comigo, eu preciso te honrar. Todos nós somos como Mefibosete, indignos, pecadores, miseráveis, mas nós somos chamados a participar da mesa do rei, para termos comunhão íntima com esse rei que é pastor. Mas o Salmo, ele prossegue ainda dizendo que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Mais uma vez, apontando para aquilo que não nos falta. Lembra lá do início, versículo 1? Agora ele retoma isso, falando que há algo que não vai faltar na minha vida. Há algo que não vai faltar nas nossas vidas, que é bondade e misericórdia. Queridos, e não é isso que nós precisamos todos os dias? Não é isso. Queridos, todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós cometemos algumas falhas. E o que nós precisamos? É de mais dinheiro na conta? Claro que não. Nós precisamos de bondade e misericórdia. Ou em outras traduções, a palavra bondade significa da lealdade de Deus. Nós provamos essa lealdade de Deus. Então, o salmista, mesmo diante dos seus inimigos nessa mesa, ele está diante de toda sorte de provisão, de uma misericórdia abundante, de uma bondade abundante. Na verdade, meus irmãos, bondade e misericórdia são atributos do nosso Deus. Isso é o que Deus é. Ele é, a sua essência é ser bondoso, é ser misericordioso por aqueles que são chamados, por aqueles que foram trazidos pelo Senhor. E é maravilhoso quando Davi, ele coloca aqui: bondade e misericórdia certamente me seguirão. E esta palavra seguirão aqui, ela pode ser muito bem traduzida como me perseguirão. Essas coisas jamais vão afastar da vida de Davi e das nossas vidas. Lembra quando Davi foi perseguido por Saul? Lembra? E o que impediu Davi de ser morto por Saul? Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão ou me perseguirão. E ele conclui dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Note que ele está fazendo aqui uma espécie de paralelo. Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Há uma ideia de constância, há uma ideia de permanência. A casa do Senhor aqui, ela deve ser entendida como o templo do Senhor. Nós sabemos que ninguém morava lá. O templo, porém, foi onde Deus fez sua presença conhecida entre seu povo. Assim, o salmista proclama que viverá à luz
da presença de Deus. E todos nós, sim, queridos, todos nós e todos os dias da nossa vida, estaremos diante da presença de Deus. E de fato nós estamos. Tudo que fazemos, nós fazemos da presença de Deus. Mas haverá um dia em que todos nós definitivamente estaremos na presença desse Deus. Não mais com a presença do pecado, mas com corpos glorificados, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Nós também devemos lembrar, fazendo uma leitura mais ampla aqui desses versículos, devemos lembrar que o Êxodo foi a ocasião da presença e direção grandiosas de Deus na história de Israel. Quando olhamos para o período do Pentateuco, nós vemos então Deus guiando o seu povo, Deus conduzindo o seu povo e fazendo conhecido a presença dele no meio do seu povo, de maneira que o povo jamais esteve só. Deus sempre esteve com o seu povo. Deus sempre está com o seu povo, derramando toda sorte de provisão, derramando a sua graça, derramando a sua bondade, derramando as suas misericórdias. Então, se a presença do Senhor é uma realidade nas nossas vidas, nós não podemos temer nada, porque o Senhor está conosco. Então, queridos, quando nós olhamos para o Salmo 23, nós podemos aprender essas duas lições. Deus supre as nossas necessidades e Deus está conosco. Mas nós precisamos fazer uma leitura um pouco mais ampla. Não podemos ler o Salmo 23, que explora Deus como pastor de seu povo, sem pensar em Jesus Cristo. Afinal, o próprio Jesus anunciou aos seus discípulos: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. De fato, Jesus morreu na cruz para salvar o seu povo da culpa, do pecado e da morte. Ele é o consolo supremo na vida e na morte. E assim como um pastor, Jesus consola nós, dizendo as seguintes palavras: conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem a mim. Que verdade maravilhosa é sabermos que Deus está presente na nossa vida por meio de Jesus Cristo, nos pastoreando, nos conduzindo, nos suprindo, nos sustentando com sua presença graciosa. Isso traz conforto e consolo para o nosso coração. E por fim eu gostaria de deixar 3 aplicações para a sua vida. Na verdade, 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira é: confie no Senhor. Isso pode parecer algo simples, mas muitas vezes não é. Porque em muitas ocasiões nós não confiamos no Senhor. Confiamos em nós mesmos. Deposite toda a sua confiança no Senhor. Ele é o seu pastor. Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Ele supre as suas necessidades. Sabe aquelas necessidades que você pensa? Sabe aquelas que você tem? E de repente você está pensando aí agora? Deus já supriu elas.
Deus já providenciou tudo e muito mais para cada uma das nossas necessidades. Ele é um pastor que cuida, porque ele nos conhece. A segunda aplicação, se submeta ao Senhor. Você precisa de consolo? Você precisa de refrigério e de renovo? Se submeta ao Senhor. Caminhe junto do seu pastor. Como diz o profeta Isaías, ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Ele não te desprezará e não despreza, porque nele nós temos toda sorte de consolo, de refrigério e de renovo. Em último lugar, busque o Senhor. Você se sente só quando as coisas estão difíceis? Você olha para o lado e parece que não tem ninguém, às vezes até Deus, você tem essa percepção que Ele te abandonou? Deus não te abandona, Deus não nos abandona. Jesus